Vamos falar de indústria e qualidade, começando pelo início do século, remontando ao início de 1900, onde Henry Ford iniciou a produção do seu famoso modelo T. Junto a ele temos Taylor, que em 1911 nos entregou seu livro, onde ele foca no método de produção. O método de produção desenvolvido por Taylor, que dividia trabalhos complexos em etapas simples, para que qualquer pessoa pudesse executar as tarefas dentro da fábrica, mais precisamente uma linha de produção, é muito famoso, porque ele tira o poder de fazer da mão do artesão, da mão de obra especializada, e faz com que uma coisa complexa seja dividida em várias partes simples, assim sendo simples de fazer e deixando qualquer pessoa que tenha vontade com capacidade de executar a tarefa. O mundo começa a acelerar sua industrialização por volta de 1913, 1914, com a ameaça de uma guerra europeia em uma escala industrial. Essa guerra acontece de fato, a Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918. O mundo tem esse combate acontecendo na Europa e as bases industriais do mundo começam a se modificar, sendo encabeçado esse movimento pelos Estados Unidos, né? E com o final dessa guerra, em 1918, toda a Europa passa por um processo de industrialização moderna, né? Até 1939, onde se inicia a Segunda Guerra Mundial, acabando logo em 1945. No pós-guerra, o mundo precisa se reconstruir. Então, a gente tem os Estados Unidos com toda uma indústria montada para atender um esforço de guerra, uma indústria sem nenhum dano, uma vez que ele não teve combate em seu território, prontinha para abastecer o mundo. Então, aí o capitalismo começa a ganhar força, o Japão, que é um país ocupado pelos Estados Unidos em decorrência da guerra, começa a produzir também com uma alta demanda, em virtude da guerra na Coreia, próximo. A gente tem a indústria automobilística japonesa copiando os Estados Unidos, eles vêm até os Estados Unidos, fazem um benchmarking no sistema produtivo da Ford, da GM, e tentam implantar isso na Toyota, né? Nesse esforço japonês surge o sistema Toyota de produção, que é um sistema que engloba uma série de ferramentas estudadas e aplicadas no mundo inteiro. Esse sistema de produção usa ferramentas da qualidade, né, inclusive com uso estatístico, para controlar os seus processos e diminuir a quantidade de defeito. Tá? Isso acontece por quê? Primeiro, porque no Japão existia uma escassez de materiais e de máquinas para produzir também. Então, eles não podiam perder tempo produzindo itens com uma qualidade ruim, diferente do que acontecia nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, como eles tinham abundância de pessoas, de máquinas, de recursos, eles se preocupavam com a qualidade, obviamente, mas não era a mesma preocupação que um país que tinha que contar a pouca matéria-prima que tinha que contar as poucas máquinas em condição de produzir. Então, o Japão começa a evoluir a sua indústria com um controle forte, né? Mapeando os processos, documentando. Ele tem a ajuda do Deming, que é um nome famoso na qualidade. E o Deming implanta o ciclo de PDCA no Japão. Inclusive, lá é conhecido como ciclo de Deming, não como ciclo PDCA. Se valendo das ideias de Sheehan, que é um estatístico que fundou a carta CEP em 1920 nos Estados Unidos. E aí começa a indústria japonesa a criar o sistema de gestão integrado, ou Quality Control, que é o controle da qualidade em todos os processos. Eles puxam, os americanos acabam puxando para dentro da qualidade a inovação, fazer gestão da inovação, evoluir os processos, se cria os conceitos de eficácia e eficiência, e a gente começa a chegar nos dias de hoje, onde a qualidade é questão de sobrevivência, e precisa sobreviver como? Transformando a qualidade em um diferencial competitivo. Ela vai achatando custos, dando confiança para o processo e mantém as empresas saudáveis, prontas para produzir e competir no mercado globalizado. No Brasil, figura importante do sistema de qualidade é o senhor Vicente Falcone, engenheiro do estado de Minas Gerais. O seu livro, Gerenciamento da Rotina, vendeu mais de 1 milhão de cópias no nosso país. Na época do lançamento, foi citado pela imprensa americana como guru da qualidade em nosso querido país. Ele popularizou entre as empresas brasileiras
a ferramenta PDCA. PDCA consiste em dividir determinada atividade em 4 partes. A primeira parte é a parte do P, do plano, onde se gasta um maior esforço e maior tempo. Afinal de contas, ali se elabora o que vai ser executado e se planeja tudo nos menores detalhes. A segunda parte é a parte do do, que é ligada à execução da tarefa. Ali se reproduz fielmente o que foi planejado. A terceira parte é a parte do check, parte da letra C, que se verifica a execução e se analisa se ela corresponde de fato com o que estava contendo dentro do planejamento. A última parte é a parte do action, a letra A do PDCA, aonde se coloca lado a lado o que se esperava e o que se obteve, e ali se age em cima do futuro planejamento. Assim, o PDCA dá uma volta, gerando melhoria contínua. O ciclo PDCA combate um hábito brasileiro, que é encontrar determinado problema ou entender que tem a necessidade de realizar uma tarefa, uma obra, seja o que for, e sair agindo de maneira imediatista. Tá? O PDCA tem a parte do plano, do planejamento. Também pode ter dentro um projeto, né? E isso desdobra numa ação, em execução. No Brasil, cultural, já sair agindo. Você encontra um problema, você vai lá e age. Né? E não deu a ação esperada, você vai lá, age pela segunda vez. Não deu a ação esperada, você age pela terceira vez. Lá pela quarta, quinta vez dá certo. Né? Mas não teve planejamento nenhum, tentativa e erro. Isso geralmente no mundo corporativo é muito caro, né? Torna essas ações onerosas, faz a empresa operar com prejuízo. Né? Isso a gente vê a todo momento no nosso meio público. As obras públicas no Brasil são 6 meses planejando e 8 anos construindo a ponte. E aí, quando a ponte fica pronta, ainda um lado está mais alto do que deveria estar e não vai bem. Quantas vezes a gente já viu isso no noticiário, né? Ou planeja mal, começa uma obra que não tem como acabar, né? A gente tem isso na nossa cultura, até quando a gente vai fazer alguma coisa na nossa casa. Vai fazer uma pequena obra, uma pintura, às vezes a gente chega lá no meio do caminho e vê que faltou pincel, faltou tinta para pintura, por quê? Não teve um planejamento adequado. Então, o PDCA combate isso. O PDCA bate forte. Você precisa planejar, gastar energia planejando, para quando for executar, ter uma execução suave. Fazer apenas o que está dentro do planejamento. Ah, beleza, executei. Eu vou checar. Eu preciso verificar, essa parte de checar é importante, eu preciso verificar se o que está acontecendo ali era o que eu esperava, era o que me moveu a executar essas coisas. E depois dessa execução, eu tenho a parte do A, que é o action, que eu preciso agir, fechando assim o ciclo, né? Gerando melhoria contínua, saindo de um lugar e chegando no outro. Né? E esse ciclo ele vai se repetindo infinitamente e a gente vai melhorando a nossa capacidade de execução cada vez mais. Né? E a experiência ela vai dando know-how e erros que foram cometidos no planejamento anteriormente vão deixando de ser cometidos. E aí a gente evolui como pessoa, evolui a organização, né? A gente acaba por aprender a aprender, né? Aprende a executar cada vez de maneira mais eficiente.